Sejam bem-vindos a Revestidos de Poder, uma colaboração entre a Alfa e a Renovação Divina. Vocês são muito bem-vindos aqui para esse evento maravilhoso. Eu sou Archimedes, eu sou o diretor, e nós queremos ver onde vocês estão vindos no programa. Para aqueles que são novos, Alfa é um ministério incrível, de pessoas com experiência, que as pessoas querem trazer seus amigos para uma conversa sobre a vida. Ela traz líderes para a missão, e quanto mais as pessoas têm a vida transformada por Jesus. Então, nesse evento, nós temos interpretação, se vocês puderem me entender, mas se vocês preferem ouvir o evento em outro idioma, é só clicar na base de sua tela e selecionar o idioma que vocês quiserem. Vocês poderão selecionar o idioma que vocês quiserem ouvir o evento. Então, é maravilhoso ouvir a todos hoje. Por favor, vocês devem escrever no chat de onde vocês vêm. Queremos ver de onde vocês estão vindo. Pelo tópico hoje, católicos do mundo. Queremos ver as paróquias se tornarem vivas. E a realidade é que o trabalho não nos leva tão longe. Então, quando os nossos esforços não parecem que eles estão fazendo efeito, nós nos sentimos desencorajados e queremos trazer a renovação para as suas paróquias. E isso é realmente um desafio que todos conhecem aqui nessa chamada, ou a maioria conhece. Então, redescobriremos como poderemos chamar o Espírito Santo para ser o protagonista, aquele que nos impulsiona à transformação. E a transformação de suas paróquias. Então, vamos começar com uma oração para começar a sessão e realmente falar. Então, por favor, se junte à oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, nós agradecemos pelos dons e os efeitos que o Senhor tem em cada um de nós. Agradecemos especialmente pelo dom de seu Filho, Jesus. Estamos juntos aqui em nome de Jesus, do mundo inteiro, e temos confiança na sua presença entre nós. Nós, aqueles que estão separados, nos unimos em você. Jesus, por favor, envie seu Espírito Santo para estar conosco, para nossos ouvidos atentos, nos dê seus ouvidos atentos e corações abertos para tudo que o Senhor quer compartilhar conosco, trazer para nós hoje. Abençoe nossos palestrantes, panelistas, e realmente nos dê um desejo de nos aproximarmos do Senhor e de aproximarmos outros. Então, Espírito Santo, nossa oração através de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu tenho uma honra enorme de agora introduzir o nosso painel agora. Nós temos aqui a doutora Mary Hiller, professora de escritura do seminário em Detroit, uma autora muito vendida, uma palestrante internacional. Ela promove a unidade, ela é do Conselho de Promover o Cristianismo, e também ela ministra a disciplina dos sacramentos. É um prazer, doutora Mary, ter a senhora conosco. Temos Sarah Kazmek, diretor do Ministério Pastoral do Encontro de Ministros, e também supervisionando a escola dos encontros do Ministério. Ela serviu no Ministério como diretora do Alpha Catholic antes de entrar no Ministério,
e ela tem um mestrado em aconselhamento. E muito obrigada, Sarah. Também temos o padre Alex Colette, ele é o pastor associado de São Bento, do Paróquia de São Bento, em Halifax. Ele teve o seu sacerdócio ordenado em 2018. Então, o padre Alex, ele se juntou à Renovação Divina, que fala que reza oração com propósito. Então, muito obrigado por estar aqui. E hoje temos também Michael Roche, que é da Alpha no Reino Unido, e ele vai ser o líder da nossa conversa hoje. Muito obrigado. Nós temos um grande tópico e temos muita coisa, então vamos agora começar com a minha primeira pergunta, e que essa pergunta ela é muito simples. O que queremos dizer quando estamos experimentando o poder do Espírito Santo? Por que isso é tão importante? Então, talvez eu quero ouvir Sarah e depois Padre Alex. Sarah, Mary, por favor. Nós estamos vivendo num momento tão incrível. É maravilhoso estar vivos agora. Aqui nos Estados Unidos, os bispos pediram uma renovação eucarística de 3 anos. Isso 9 meses atrás. E o seu desejo é um renascimento da Eucaristia na presença de Jesus. Mas eles chamaram de renovação. Para os católicos, eles estão mais familiarizados com renovação. E quando pensamos em renovação, poderiam sugerir também um esforço humano de melhorar alguma coisa que não está tão boa, como, por exemplo, um programa de renovação urbana. Mas eles sempre eles chamaram de renovação, e porque eles perceberam que eles reconheceram que esse renascimento era trazer de novo o que não estava vivo, e só algo que Deus pode fazer. Então, só Deus pode fazer isso. E essa renovação eucarística nos Estados Unidos, isso aconteceu numa universidade, Asbury, que foi notícia no mundo inteiro. Muitos de vocês ouviram sobre o Asbury Revival. E, basicamente, o que vocês viram é que havia um serviço entre alunos dessa universidade e a presença de Deus se tornou tão palpável que as pessoas foram tocadas pela presença de Deus e não queriam ir embora. Então, começaram a falar, e mais pessoas vieram e continuaram a rezar a noite toda, de noite, por mais de 2 semanas. E as pessoas descreveram a presença de Deus, que vocês sentiam a presença de Deus quando entravam no salão. Houve conversões, contrição, curas. As pessoas saíram de possessões demoníacas. Então, tantas coisas incríveis aconteceram, que é como se Deus estivesse se mostrando, dando sinais proféticos, que isso é que quer dizer renascimento, e não é algo que pode ser feito por seres humanos. Todas as nossas melhores estratégias, não importa as melhores intenções ou a energia, não criam o renascimento. Mas Deus quer o renascimento. Nós temos que nos abrir para esse renascimento. E essa é a chamada que nos leva para Jesus. Antes dele ascender aos céus, que nos deu
para os discípulos esse comprometimento. Vão para o mundo, levem as boas notícias. Não vão embora. Não devem ir embora. Vocês não têm o que necessitam para fazer isso. E eles ficaram ali até que vocês são revestidos de poder para poder partir. Então, em 2023, a igreja quer ouvir essas palavras novamente. Não podemos continuar com nossa missão até que não teremos esse poder. Então, é derramando o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, que muda as pessoas e faz coisas que nenhum programa de catequese consegue fazer. Então, Deus está mostrando isso para nós de uma maneira que está ressonando pelo mundo, porque Ele nos quer como católicos, e realmente isso é que nós precisamos. É isso que precisamos. É o poder do Espírito Santo, o renascimento que Deus pode nos trazer. Eu estava ouvindo aqui a Mary. Eu tive o privilégio de passar pela experiência nessa renascimento, e eu vi por mim esse movimento de Deus. Através de uma geração, eles estavam gritando, então eles queriam experimentar o Deus. Nós podemos ir embora em missão, sair da universidade. Então, eles experimentaram o amor profundo de Deus. Então, esse amor de Deus que inundou essas pessoas por muitos dias e transformou-os. Eu vi esses jovens tendo esse poder do Espírito Santo que deu para eles, que os curou, que os transformou. Mas isso não foi o final. E é isso que eu gosto dessa história em Asbury, que é no Pentecostes, porque a transformação não foi só para eles, começou com eles, os preencheu, os empoderou, mas aí os enviou em missão. E isso que foi maravilhoso para ver, pelo menos da minha experiência em Raspberry, ver esses jovens ter a transformação e contar para todos, e conseguir juntar o máximo de pessoas que conseguiram, com o amor de Deus, com o poder do Espírito Santo. E foi tão lindo ver essa geração jovem, que é a geração Z, que queriam uma experiência autêntica, real, de Deus, do seu poder. E eu acredito que quando nós, como Mary disse, essa geração, e qualquer geração na nossa igreja, não só a geração Z, nós seremos uma igreja com paixão, com amor, que não fazemos isso sozinhos, só em nosso poder. Então, isso é um incentivo para olhar Raspberry e outros lugares nos Estados Unidos, essa renovação eucarística na Igreja Católica, o que Deus está fazendo, que está nos convidando particularmente para isso. Sim, eu fiquei até com um pouco de inveja. Eu queria estar em Ansbury. Assim que eu ouvi, eu tentei reservar um voo, mas era mais barato e fácil ir para a Índia do que ir para Kentucky, aqui de Nova Escócia. Mas a renovação, o renascimento pode acontecer em qualquer lugar. Então, o que quer dizer experimentar o poder de Deus? Isso são muitas coisas. Se você abre o Evangelho, se você fala do Pentecostes, dos apóstolos, você vê as experiências, os milagres, mas talvez o mais importante, quando eu falo do poder de Deus, é a experiência de ser amado por Deus.
Então, Paulo, nos Romanos, ele está nos nossos corações, que foi dado para nós. E isso foi uma das experiências mais transformativas. E isso, quando lemos passagens como essa, quando falamos sobre o amor de Deus, pode ser um exercício intelectual, mas o amor não é um exercício intelectual, é uma experiência existencial. Quando falamos do poder de Deus, a experiência viva, sendo amado pelo poder de Deus. E eu acho, quando falamos do alfa, Eric falou do alfa, a história das pessoas que passaram pelo alfa, que estavam longe da fé, longe de Deus, e as pessoas descrevendo, experimentando o amor de Deus. Então, quando eu penso, quando é o poder de Deus, é o que quer dizer essa experiência existencial que muda tudo, inclusive a minha vida. Como uma igreja, nós precisamos compartilhar isso com todos. Fantástico. Eu acho que isso é incrível. Incrível. Eu acho que vocês falaram de maneira bonita, linda, e é fácil ver por que tudo isso é tão importante. E a minha próxima pergunta é, tendo dito tudo isso, por que pensamos que talvez isso não é necessariamente uma experiência normal a nível paroquial? A maioria das nossas paróquias, a maior parte do tempo, não é uma experiência normal. Nós temos que ir a outros lugares para experimentar isso. Então, Padre Alex, por favor, que você está na liderança paroquial. Padre Alex, sim, eu compartilhando a minha própria experiência, a minha paróquia é muito cheia, as pessoas, a minha paróquia ela é bem cheia, bem ocupada, e eu estou envolvido nos trabalhos diários, então, quando eu não estou trabalhando em algo, a minha lista de coisas a fazer cada vez mais longa. Então, às vezes, você está tão envolvido no seu dia a dia e você esquece que você não está administrando uma igreja. É como se você estivesse numa roda viva assim, e a realidade do trabalho diário, como um padre, como um pastor no ministério, abrange tudo isso. Então, é um dos maiores desafios é criar espaço para realmente permitir que Deus entre. E há muitos medos, né? Que são medos reais. Assim, falamos sobre deixar, por exemplo, convidando o Espírito Santo, e a experiência pode ser assim assustadora. Medo de rejeição, medo de falhar, e mesmo um medo existencial. Quando falamos, por exemplo, ao Alfa e o Espírito Santo, nós rezamos por palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. Então, se Deus não agir, pode ser uma experiência assim assustadora. Então, é algo com que lutamos. Então, porque há muito medo, porque quando pensamos nisso. E, numa observação prática, o Espírito Santo, ele é o membro esquecido da Santíssima Trindade. Então, nós podemos ter um relacionamento com uma pessoa e nós temos que descobrir como é cultivar uma intimidade com o Espírito Santo, para que ele seja ativo e eficaz em nossas vidas. Sim, essa é a chave, que o Espírito Santo é uma pessoa. Que quando nós amamos alguém, quando nós nos relacionamos com alguém, nós falamos com essa pessoa, nós conversamos com a pessoa. Então, um convite para nós, como líderes da igreja, realmente a pensar
que essa abundância de amor e o relacionamento e intimidade com o Espírito Santo sendo falado em nossas igrejas, em reuniões, programas. Então, eu me lembro, nosso primeiro fim de semana Alfa, eu me lembro uma mulher vindo para mim, e ela disse, olha, ela veio para mim e disse assim, eu estou um pouco triste. Ela está meio cedo para dizer que ela está triste. Se eu estou ouvindo é verdade, se isso for real, eu acho que eu estou perdendo uma grande coisa na igreja, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso antes. Ninguém falou para mim sobre o Espírito Santo nessas palavras, dessa maneira. Isso poderia ter me ajudado, e isso pode ajudar, conforme a pessoa está indo nesse caminho e crescendo nesse caminho. Então, eu pensei que poderia ser uma limitação, como uma líder da minha igreja, e eu vi no meu próprio coração a minha própria experiência. E será que a pessoa que teve que mudar, ele mudou a vida, eu estou vivendo isso, as pessoas que estão em torno de mim também estão fazendo a mesma coisa? Será que isso é normal? Será que isso é normal em nossas igrejas, em nossas famílias da igreja? Eu me lembro que meu pai, todas as manhãs, quando eu acordava, ele estava lendo as escrituras no sofá. Ele nunca falou para a gente que nós deveríamos fazer isso, o que nós deveríamos fazer para sermos cristãos. Mas eu fiquei há um tempo atrás com meu irmão e sua família, e eu acordei e vi meu irmão lendo as escrituras. E era algo que ele queria fazer no contexto da família, no contexto de quem ele era, de quem é. Não foi uma instrução, mas foi um convite e um modelo para que as pessoas o seguissem. Então, nós, como líderes, podemos ajudar a normalizar o Espírito Santo, trazendo seu modelo e mostrando como é o relacionamento com uma pessoa real. Sim, Sara e o padre Alex realmente acertaram. Eu acho que os católicos estão confortáveis com a liturgia, com programação, com catequese. Nós temos há séculos, estamos fazendo isso. Mas são coisas maravilhosas e essenciais para a igreja. Mas podemos ficar tão acostumados com as nossas estruturas que esquecemos como é crucial deixar que Deus faça seu caminho. E a gente tem que se afastar e deixar que Deus controle as coisas. Padre Alex mencionou o medo, e é um medo muito real, e eu vi isso em várias maneiras. Eu me lembro de visitando um país europeu, onde muitas paróquias estavam fazendo o programa Alfa, e eu falei com as pessoas lá, e Alfa não está tendo o efeito desejado, porque muitos dos paroquianos não estão fazendo o fim de semana do Espírito Santo como ele deve ser feito. Eles estão reduzindo, confinando, não estão permitindo que o Espírito Santo faça seu próprio caminho. E eu fiquei triste quando eu vi isso, porque eu percebia que as pessoas estavam esperando algo do Alfa, e seu desapontamento fez com que eles se virassem contra o Alfa, pensando que Alfa era ineficaz. Mas eles só recebiam o que eles deveriam dar. E esse medo é poderoso. Eu experimentei esse medo na minha própria vida, que se eu parar de controlar, eu não tenho ideia do que Deus poderá fazer. E isso opera num nível subconsciente e pode levar pastores e leigos, líderes leigos, de realmente afastarem o Espírito Santo. Então, São Paulo viu esse perigo. Ele disse: não desprezem as profecias,
nós temos que estar alertas, temos que ter certeza disso, que é uma base real, porque vimos eventos carismáticos que não foram bem dos pastorados, as pessoas se machucaram pelo uso inadequado de dons carismáticos. Precisamos reconhecer tudo que traz o Deus para ficarmos seguros e em controle. Me ajude, Deus, com os meus medos. Me ajude com o meu desejo de controle, com o meu apego a cronogramas, programas e as maneiras que fazemos as coisas, que sempre fizemos as coisas. Me ajude a me desvencilhar disso, para que o Senhor possa fazer tudo o que deseja. Eu acho que qualquer pessoa que tem um coração sincero para com Deus quer rezar para isso. Mesmo que a pessoa não esteja pronta, esteja nervosa, mas a pessoa vai desejar reconhecer seu medo e se render a Deus e pedir a Deus que Ele supere e ajude nesse medo e esse desejo. Fantástico. Fantástica sabedoria. E eu me reconheço em todas as situações, nessas áreas que vocês mencionaram. Então, eu acho que também outras pessoas que estão nos ouvindo vão se reconhecer, vão se identificar. E tendo dito tudo isso, eu suponho que a pergunta a ser considerada aqui é como que começamos? Como começamos a normalizar esse tipo de abertura para o Espírito, essa ação particular do Espírito Santo, como vão criar espaços em nossas paróquias para esse tipo de experiência, para que elas se tornem normais. Então, eu vou de novo perguntar para o Padre Alex, como um líder no contexto paroquial, e também Mary e Sara. Eu acho que há várias coisas que eu quero falar, voltar e dizer. Ouçam tudo que a Sara falou do modelo. Esse modelo, eu encontrei ministérios e nós vemos essas renovações, esses renascimentos acontecendo. Então, nós temos que começar com a oração. Não podemos fazer nada sem oração, devemos cultivar esse desejo de ver os movimentos de Deus de maneiras poderosas. Podemos implorar a Ele por renovação e renascimento em nossas paróquias. Precisamos rezar. Outra coisa é que os líderes de paróquias podem ter visões do que eles esperam, do que eles sonham, mesmo que eles nunca tenham experimentado algum movimento significativo do Espírito Santo, eles precisam. Eu sonhei que eu vi a minha igreja viva. Então, ele deve compartilhar isso com a sua paróquia e colocar essa visão em seus corações, celebrando histórias de pessoas, quando você está rezando, falando. É importante, porque quando você está falando, Deus vai começar a falar coisas. E você vai perceber e ver para onde Deus está indo, para onde Ele está apontando. Então, celebre as histórias, testemunhos que são poderosos e multiplicando as oportunidades para as pessoas tenham experiências do Espírito Santo. Se vocês não têm o fim de semana do Espírito Santo, e vocês devem começar com equipes de oração, depois da missa, no fim de semana, para que as pessoas pratiquem esses dons do Espírito, se abram para receber a oração, que as pessoas peçam para rezar.
E vocês devem fazer isso, devem rezar o terço, e vocês devem pedir ao Espírito Santo e esperar que ele venha, ele se mova. E também arrisquem, deem pequenos passos na fé, persigam Deus e vejam as coisas acontecerem. É só perceber e esperar. Sim, eu reforço tudo que Padre Alex acabou de dizer. Como eu disse, no fenômeno de Asbury, o que podemos aprender com esse fenômeno? Muitas coisas vieram para mim. Eles tinham uma história de renascimento, eles sabiam como era no passado, e se temos uma visão a longo prazo da história da Igreja Católica, nós temos uma história de renascimento. As pessoas têm que ler as vidas dos santos, especialmente aqueles que são parte do movimento poderoso do Espírito Santo. Vamos pensar de St. Patrick, São Francisco Xavier, que evangelizou a Índia, São Vicente Ferreira, da Europa medieval, São Francisco, que foram testemunhas e participaram do poder maravilhoso do Espírito Santo. E segundo, como Asbury, havia também uma fome, que foi uma visão. Nós temos que trazer esse desejo, essa fome de desejo, sendo o motor do crescimento espiritual. Qual é a sua sede de Espírito Santo na sua vida? Qual é a sua sede que o Espírito Santo tenha poder na sua paróquia, na sua diocese? Então, vemos, às vezes, que a fome é fraca, que geralmente estamos distraídos. Às vezes, a gente pode pedir a Deus para Ele aumentar a nossa fome. E sua reza de intercessão, que havia pessoas em Asbury que rezaram por anos e décadas por renascimento. Eu falei recentemente com um deles, David Thomas, e ele falou, eu posso dizer agora que eu quero interceder pelo resto da minha vida, agora que eu vi o que a intercessão pode trazer. Eu não quero parar de rezar, que Deus vai se mover como se moveu dessa maneira. Então, história, fome e também uma boa direção. Quando Deus começou a se mover de uma maneira soberana e sua presença se tornou soberana, palpável, e as pessoas não queriam deixar a igreja, rezando, e disseram, olha, agora é 9, eu vou fechar a igreja, todo mundo vai para casa. E eles disseram, não, Deus está se movendo, não vamos fechar as portas, Ele está se movendo. E no dia seguinte, os alunos perderam suas aulas, e graças à administração da universidade, disse, um renascimento como esse é mais importante que salas de aula, que aulas. Então, os alunos depois voltaram para as suas aulas e havia limites razoáveis, mas eles queriam se acomodar o mais possível ao que o Espírito Santo estava fazendo. Isso queria dizer dar boas-vindas a 20.000 visitantes num fim de semana numa cidade de 6.000 pessoas. As pessoas voaram de Nova Zelândia, Finlândia, Brasil, Indonésia, para vir para o Kentucky, por causa do que Deus estava fazendo lá. Precisamos desejar mudar completamente nossos planos, organizar eventos em nossas paróquias, que são abertos, ou mesmo eventos fechados, com tempo de fechamento, mas temos que desejar mudar, desejando que o Espírito Santo faça o inesperado.
Algumas vezes nós rezamos, venha Espírito Santo. Mas sente-se no banco de trás e se comporte. Precisamos desejar, dizer, Espírito Santo, venha, nos tire do chão, nos derrube, nos mova quando você vier. Isso é tão lindo. Sim, isso é lindo. Então, o que o padre Alex, o que a Mary falou, eu estava pensando e ouvindo sobre as minhas vezes nós vemos essas palavras tão lindas, pensamos, os padres deviam fazer isso, os líderes deviam fazer isso, nossa igreja devia fazer isso, mas isso são oportunidades para nós. Então, outras renovações e grandes despertares, historicamente, as pessoas, ninguém estava dizendo isso sobre histórias de renovação, e eles estavam na promessa da palavra de Deus. E eles disseram, você disse que você derramaria água nessa terra seca. E essas promessas nós lemos nas suas escrituras. E é um passo além disso. É um convite para cada um de nós dizer a Deus. É uma história de um grande renascimento, de um grande padre que estava viajando, eu queria dizer, eu quero ver renovação, renascimento. E aí disseram, olha, vai para casa, desenhe um círculo, entre dentro do círculo e diga, renascimento vai começar nesse círculo. Então, olha, Deus, talvez eu não tenho tanto desejo como eu tinha antes, talvez eu esqueci a igreja, eu esqueci a história, alguma das coisas maravilhosas do passado, através do poder do Espírito Santo, que poderiam ser realizadas. Será que o Senhor poderia trazer essa chama de renascimento, de amor, que me trouxe para isso, com esse relacionamento, com essa... Então, é algo tão maravilhoso que podemos convidar. Então, é difícil que Deus não se mostre quando as pessoas estão mostrando esse desejo, a sua própria sede, fome, desejo de ver o movimento de Deus. E o primeiro movimento dentro de si mesma, de você mesmos, de vocês mesmos. Então, em Asbury, eles disseram, Deus, mostre-nos seu amor. Então, é um convite para que cada um de nós olhe para nossos próprios corações, nossos desejos, não só dizer para a igreja, porque nós somos a igreja. Ó, eu vou até a igreja, eu vou no encontro, vou rezar. Não, é mostrar isso nos nossos corações, nossas famílias, gerações presentes e futuras. Quando nós gritamos pelo movimento de Deus, queremos ver o fruto dele nesse momento, do que ele está fazendo na Terra e como ele vai renascer e reviver nossas igrejas. Eu estou experimentando o renascimento agora, isso é fantástico. Eu ia dizer a mesma coisa, eu podia ouvir isso por horas, porque isso está assim, despertando uma emoção em meu coração. Então, olha, maravilhoso, tudo isso que vocês estão falando. Isso eu estou convencido, desafiado, incentivado, encorajado. Fiquem de olho na Irlanda. Então, nós falamos do webinário essa noite, nós teríamos 4 panelistas, porque o padre John Adams, ele está na Nova Zelândia, em Christchurch, em Nova Zelândia, e é por isso que ele não está conosco ao vivo, mas eu estive com ele e fiz as mesmas perguntas para ele, para perguntar o que ele estava experimentando
implementando em sua paróquia em Christchurch, Nova Zelândia. Padre John, muito obrigado por estar conosco na Nova Zelândia essa manhã. Queremos saber como é a sua paróquia. Eu estou numa paróquia que é de tamanho médio. A estatística, ela tinha 550 paroquianos. Nós estamos crescendo, são jovens famílias com seus filhos, em 3 áreas geograficamente separadas no norte de Christchurch, Nova Zelândia. É um grupo diversificado, que eu tenho orgulho. Nós rezamos aqui na nossa paróquia, temos a forma tradicional de missa a cada 15 dias. Então, eu tenho uma diversidade de apetite teológico, vamos dizer assim. Então, em termos fora do contexto, em termos do contexto da missa, qual é o tipo de espaços que o Senhor criou para criar intencionalmente, possibilitar que as pessoas entrem aqui? Sim, eu tenho uma equipe de liderança sênior e nós falamos com nossas maneiras eficazes, nós tivemos uma abertura para o Espírito, nós temos meia hora em oração. Então, eu digo, olha, fiquem aqui, esperem que o Espírito Santo venha. Encorajamos o Alfa, parte do nosso repertório está na nossa paróquia, é claro que temos o fim de semana do Espírito Santo, que é crucial para o processo. Nós também organizamos uma reunião de liderança para as pessoas aqui, que elas descubram os dons que é dado a elas. Então, parte da liderança e desses dons particulares são fundamentais para que a pessoa seja um líder católico, que ela descubra esses dons espirituais. É como no Natal, que a gente abre os presentes, as pessoas têm que abrir esses dons. Eu adoro o fato que o senhor falou várias vezes que você não está tendo intenção, e não é só uma oração. Olha, eu vou lhe dar um testemunho particular. Eu não sou, assim, um líder carismático, especialmente carismático. E no último ano passado, na festa de Pentecostes, a minha equipe disse assim, Padre John, por que nós só fazemos Pentecostes um dia? Será que nós não podíamos fazer mais? Então, parte do repertório da igreja é ter uma opção de Pentecostes. Então, eu disse, tudo bem, nós vamos fazer uma semana de eventos. E começamos com a missa de Pentecostes. E aí a minha equipe disse assim, olha, depois da missa de Pentecostes, fique na frente do altar e convide as pessoas a rezarem, mas queremos que o Senhor reze. Aí eu pensei, eu vou ficar na frente, eu vou me sentir estranho, para ser honesto. Mas, olha, foi incrível. Todo mundo ficou, houve uma fila que atravessou todo o corredor da igreja, saiu para o lado de fora, e havia pessoas na porta esperando para que eu as abençoasse com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo fosse parte de suas vidas. Eu fiquei muito emocionado. E aí a equipe de música, o grupo musical, começou a descobrir novas músicas, porque para ficar tocando, e isso abriu meus olhos, porque foi assim, esse apetite que as pessoas tinham. As pessoas tinham um sentido disso em suas vidas, mas eles precisavam sentir isso dentro deles. E o resto da semana, eu fiz aquilo. Então, eu acho que aquilo foi uma benção. Eu não sei se eu vou fazer de novo, mas é uma chance que as pessoas leiam, descubram em primeira mão seus dons. Mas foi maravilhoso, foi lindo, fantástico. Muito obrigado, Padre John. Muito obrigado.
Então, muito obrigado ao Padre John, se ele estiver ouvindo, da Nova Zelândia, muito obrigado por seu compartilhamento de sabedoria. Nós estamos já chegando ao fim do nosso tempo juntos e não queremos ser um webinário onde falamos da experiência do Espírito Santo. Nós queremos passar os próximos minutos em oração, pedindo ao Espírito Santo que venha, esteja conosco, que o Espírito Santo não fica confuso com o Zoom, ele não tem medo do Zoom, e ele está bem representado aqui. Então, eu vou convidar nossos panelistas que vão rezar para cada um de vocês. Vamos rezar para o Espírito Santo e ver o que ele poderá fazer. Espírito Santo, por favor, venha para cada um de nós. Espírito Santo, venha e traga o fogo de seu amor para cada coração. Faça isso em cada um de nós. E faça em cada um de nós, Senhor Deus, o que precisa ser feito. Deus, nós rezamos como os cristãos rezaram. Veja seus ameaças e da cultura secularizados, os desafios de viver o Evangelho hoje, a hostilidade com a fé e nossas fraquezas. Por favor, Deus, dê aos seus servos e a todos que estão nessa chamada e fale suas palavras ou com ousadia. Rezamos que a ousadia que caracterizou os apóstolos, apóstolo Pedro, e no dia de Pentecostes, por favor, estenda sua mão para curar e manifestar o poder de cura maravilhoso e glorioso de Jesus que ascendeu aos céus. E faça as maravilhas em seu nome. E Padre e Pai, rezamos para o Espírito Santo que ele possa descer com seu fogo, que possa renascer os nossos corações, renovar nossas mentes e trazer tudo que esteja seco ou morto em nós à vida novamente. Pai, nós seremos as chamas do sangue santificado do renascimento que o Senhor quer trazer para a nossa igreja, para o nosso mundo, para nós, para esse plano divino e do desejo que vem do seu trono. Nós rezamos que vamos fazer isso em nosso tempo. Deus, agradecemos. Amamos que o Senhor mandou o seu Espírito para nós. O seu Espírito Santo para cada pessoa nessa chamada, todas as pessoas que estejam presentes nessa chamada, que o Senhor esteja conosco em todos os momentos. Então, que a sua presença seja tão real para todos nós. Tão real, Deus, para cada pessoa, de uma maneira que eles precisam experimentar. O Senhor sabe de nossas fibras mais íntimas, nas nossas fibras do nosso ser, falar conosco, trazer o seu coração para nossos corações, a maneira que precisamos ser amados. Há quaisquer mentiras ou distrações ou inimigos que nos desencorajem, que nos fazem sentir que não podemos fazer, que não somos dignos de seu amor, que não podemos participar da imensidão que o Senhor, da maravilha que o Senhor criou para nós. Queremos viver a missão. Quero que o Senhor confie em cada um de nós, o poder de seu Espírito,
Leve para longe tudo isso e substitua isso com a verdade que somos filhos e filhas amados, que estamos equipados e empoderados com o mesmo Espírito que Jesus andou por essa terra. Muito obrigada, Deus, por nos encorajar nas partes mais profundas de nossos corações, com o seu Espírito Santo, que é tão confortador. Precisamos do seu conforto nesse momento, da sua força, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor confia em nós, o legado e a missão de seu Filho Jesus na terra. Muito obrigada, Espírito Santo. Pedimos por mais. Vamos rezar. Muito obrigado por tudo o que o Senhor fez e o que o Senhor vai fazer. E conforme estamos rezando, eu acho que há pessoas nessa chamada hoje conosco que talvez sejam carismáticos, assim, disfarçados, porque eles tenham se escondendo, porque conhecem os caminhos do Espírito Santo, mas têm medo de serem julgados ou serem vistos como estranhos. Então, talvez, eu espero pacientemente que talvez, eu acho que agora, Deus diz que agora é o momento de dar um passo à frente, compartilhar o dom que foi colocado em seus corações, e vejo pessoas também que não experimentaram o consolo de Deus há muito tempo. Então, não sabem como experimentar a intimidade na oração. Já faz muito tempo. E algumas vezes as pessoas se sentem secas. Mas as coisas secas queimam melhor. Então, eu espero que essa chama, que isso seja a ignição de um fogo nesses corações. Temos aqui 800, é a maior reunião de pessoas nesse momento que estão convidando o Espírito Santo. Temos de 800 a 1.800 pessoas reunidas aqui, convidando o Espírito Santo em nossos corações, em nossas vidas. Isso são paróquias, isso representa o Espírito Santo, porque ele nunca está ausente da igreja. Deus diz, vocês têm que, fazer aumentar a chama, atiçar as chamas. Talvez vocês, como estamos agora, nós temos 800 ou 1.000 pessoas ou 3.000 pessoas. Venha, Espírito Santo. 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 Venha em nossas vidas. É um início de um renascimento, de uma renovação. Por que não só nós? Nós temos fome do Senhor. Nós aqui, nós queremos dar permissão ao Senhor para que realmente o Senhor complete seus desejos em nosso lugar de trabalho, nossas famílias, os nossos corações. Nós nos rendemos à vinda do Espírito Santo. Por favor, Espírito Santo. Nós nos rendemos ao Espírito Santo. Por favor, venha, Espírito Santo. Temos que nos render. É o Espírito de Deus, é que há liberdade. E controle é o oposto. Eu quero que todos sejam livres, livres para caminhar, em toda a imensidão de meu amor e meu plano para todos vocês. Nós nos rendemos o controle de nossas vidas, controle de nossos corações, dos nossos ministérios, de nossas paróquias.
Tudo é do Senhor. Venha, Espírito Santo. Por que não nós? Por que não nesse momento? Por que não agora? Venha, Espírito Santo. Deus, nós o amamos, nós agradecemos, nós rezamos, nós fazemos todas essas orações no nome santificado de Jesus. Amém. Muito obrigado por essa liderança nessa oração, nos rendermos ao Espírito Santo, rezarmos juntos. E muito obrigado, Padre Alex, Doutora Mary, Sarah. Grande conversa, amém na conversa, amém e amém, amém. Se vocês se identificaram de alguma maneira, se o Espírito Santo se mostrou para vocês, por favor, coloquem uma palavra aqui na caixa de chat, se vocês se sentiram encorajados, empoderados, se sentiram o Espírito Santo, e se vocês quiserem compartilhar para a edificação de nosso grupo, para dar glórias a Deus nesse momento, eu adoraria que vocês resumissem o que é com uma palavra, o que vocês estão pensando, o que Deus está fazendo, o que o Espírito Santo está fazendo nesse momento. Muito obrigado por estarem conosco hoje, por esse momento maravilhoso, por essa colaboração, pela Alfa e a renovação divina. Se vocês gostaram dessa conversa, e se quiserem discutir mais, conversar mais, tudo que o Padre Alex, eu sei que as pessoas estão falando aqui, se nós gravamos isso, nós gravamos sim. Se vocês se sentiram inspirados, particularmente, quiserem compartilhar isso com sua paróquia, no seu grupo pequeno, com seu pastor, com alguns líderes, para falar, debater esses tópicos importantes, e estiverem vestidos com poder, é só ir do Espírito Santo, vocês podem ir para o website da Renovação Divina, podem compartilhar, podem escrever um e-mail, vocês podem fazer um download no guia. Então, nós temos aqui a conferência de liderança, vai acontecer presencialmente no Royal Albert Hall, em Londres, em 1º e 2 de maio. Vai ser algo, palestrantes inspiradores do mundo inteiro. Se vocês puderem estar lá pessoalmente, se vocês puderem ir lá, ou se puderem também estar em 24 e 25 de maio, online, que é uma conferência colocada no chat, já está sendo colocada aqui no chat, se vocês quiserem ver, aqui está o site para registro. Se vocês não ouvirem falar muito de Alfa, vocês podem encontrar informações de Alfa, e vocês podem realmente procurar Alfa na paróquia, na alfa.org/Catholic, e vocês poderão aprender mais e apresentar outras pessoas a Jesus, convidar outras pessoas. Se vocês gostaram desse evento, há outros eventos também. Nós temos divinerenovation.org/eventos. Vocês podem realmente aprender o que é de manutenção para missão. Nossas igrejas passarem de manutenção para missão.
Eu vi muitos padres que se registraram para essa reunião online hoje. Se vocês quiserem se envolver, a Renovação Divina oferece cursos de coaching para padres sem custo. Gostaríamos de compartilhar com vocês, com seus padres, com seus pastores. Podemos ter uma chamada de Zoom de 15 minutos na sua região. Temos regiões em todo o mundo. E temos a inovação divinerenovation.org/regions. Eu gostaria de entrar em contato com vocês, que vocês entrem em contato conosco sobre tudo que foi falado hoje. Então, também, se vocês quiserem, todos os outros recursos de Divine Renovation, incluindo o livro do Padre Alex, é Encounter Ministries, é um link que já está aqui no chat, no Ministério. Também tem a Escola de Ministérios. E a doutora Mary Healy também tem. Doutora Mary Healy, há muitos recursos e livros. Eu incentivo a todos a irem no website da doutora Mary, Dr. Mary. Isso nos traz ao final. Eu agradeço a todos de se envolverem, de estarem conosco. Foi maravilhoso. O chat vai continuar aberto por alguns poucos minutos. E se vocês quiserem dar uma olhada em todos os links que foram compartilhados, então nós adoraríamos ouvir e ler as suas contribuições. Nós deixaremos o chat aberto. Muito obrigado aos panelistas, ao nosso painel, à união de todos nós, e espero vê-los no próximo evento. Que Deus os abençoe. Muito obrigado, muito obrigada.